Fight! E é isso aí, galera, mais um vídeo exclusivo aqui pra vocês e especial Tokyo Game Show. E acompanhe esse vídeo até o final, pois tem muitas informações confirmadas e como vocês conhecem a fama do canal, sim, vai estar recheado de spoilers. E como vocês viram na YouTube e também aqui na tela, vamos falar dos dois principais assuntos no momento. Mas sem enrolação, vamos estar conferindo também outra informação importante também. Não vai ser a primeira vez que a SNK em seus jogos licenciados vai estar trabalhando com pessoas reais. E podemos conferir aqui, ó, a colaboração com o WWE, que tivemos o T-Rock, vulgo Adão Negro, e também o John Cena, vulgo Pacificador. Mas vamos botar aqui por causa que a música deles tem direito. E vamos na metade, para o final do vídeo, tá falando todas as informações relacionadas à participação de Cristiano Ronaldo, mas vamos dar foco à informação que está 100% confirmada. E podemos aqui conferir a informação, começando pela informação oficial da desenvolvedora. Novo jogo de luta, Fatal Fury City of the Wolves. Os personagens de Street Fighter, Ken e Chun-Li se juntarão à batalha. Lembrando que ainda nesse vídeo aqui, o próprio Oda vai dizer o motivo da seleção desses dois personagens. Sim, galera, toda a imprensa de uma... até esse canal aqui tava achando simplesmente que ia ser Ryu e Chun-Li, mas... whatever. E aqui, como sempre, o padrãozaço. Também vai estar, como vocês viram aí na própria live que ocorreu nesse sábado aí, eles acabaram divulgando um outro detalhe, mas enfim, vou estar comentando também. Fatal Fury vs Street Fighter. Um crossover dos sonhos se tornou realidade. Ken e Chun-Li, que conhece a popular série de jogos de luta Street Fighter da Capcom, participarão do Fatal Fury City of the Wolves. Já foi anunciado que Terry e Mashiranui, da série Fatal Fury, participarão do Street Fighter 6, no mais recente trabalho da série, tornando realidade um sonho de cruzamento entre dois títulos. Acompanhe esse canal fervorosamente, ative o sininho, porque eu estava dependendo de muitas informações que foram muito... que esse Tokyo Game Show foi praticamente maravilhoso, porque assim, ó, muita gente reclamou da live, mas quem trabalha criando conteúdo com jornalismo sério aí sabe muito bem que o que rola nos bastidores é extremamente mais importante. E a partir disso aí, e também vamos estar conferindo aqui nesse vídeo também, vai estar dando, abrindo aí conteúdo para muitos vídeos. E vocês não pedem para esperar aí, porque muitos deles eu ia lançar, mas como tava faltando fontes e como informações assim, extremamente cruciais, eu simplesmente segurei a onda. Mas vamos conferir aqui. Além de Ken e Chun-Li estarão programados para serem lançados como DLCs do Passe de Batalha 1 do Fatal Fury City of the Wolves. Ken está programado para o verão de 2025, no caso o inverno aqui do Hemisfério Sul, e Chun-Li lançado para inverno, vulgo verão do Hemisfério Sul. Fique atento para mais informações. E aqui, ó, agora estamos pré-vendas para a edição especial, que é o conjunto principal para o Passe de Batalha 1. Lembrando que a gente está fortemente sugerido adquirir, né? Mas, whatever. E de brinde aqui, vou dar para vocês aqui, que eu não divulguei no vídeo anterior. Assistam fortemente aí, porque nós fomos comprovadamente o primeiro canal aí que tava simplesmente... Fizemos um vídeo dedicado com direito a fontes e informações, vídeo legendado. Então vale a pena conferir aí. Apesar de um outro aí canal tá querendo os louros e também tá até imitando o nosso estilo, mas fica salve pra você também, viu? Mas aqui eu não divulguei no vídeo anterior pelo principal motivo, porque as silhuetas acabaram se comprovando que são genéricas, mas desde do vídeo anterior eu tava sugerindo que é o seguinte: como tava para ter a colaboração de Street Fighter, bem provável que fosse que Ryu e Chun-Li, ou seja, esses dois primeiros personagens fossem aqui o Ryu e aqui a Chun-Li, aí completando com outro personagem feminino, e no total ia ficar agora para ser divulgado mais dois personagens masculinos e uma feminina. Eu espero muito que não aconteça o que realmente interessa, né? Que ele segure o Blumeri ou a Lin Shigefei, mas não tem como, roda gênio. Mas vamos continuando aqui. E agora vamos à parte aqui mais... Lembrando que vamos que realmente interessa aqui, ó.
Nossos amigos aqui, ó, Famitsu, um dos principais e maiores sites de games e entretenimentos do Japão. Lembrando que, como sempre, vocês sabem, né? Todos os links que tiver nesse vídeo vai estar na descrição. Infelizmente, como são em japonês, vocês sabem, né? É um pouquinho complicado, mas vocês podem estar adicionando um plugin aqui de tradutor, aí vocês, ó, tá ajudando vocês a compreender. E também eu vou estar até mandando uns 2 links aí que eu acho que tem... não digo por obrigação, mas seria extremamente interessante o Vini, lá do Punho do Dragão, tá fazendo um vídeo sobre, pois é sobre o Fatal Fury City of the Wolves e é relacionado à jogabilidade da Machina Nui, que o próprio Famitsu já tá confirmando aí que ela vai ser um dos top tier. E o que tudo indica, outros 2 top tier vai ser o próprio Terra e o próprio Rock. Mas, sem enrolação aqui, ó. Entrevista da Fatal Fury City of the Wolves com Yusuke Oda, analisamos as perspectivas futuras, incluindo os motivos para a escolha de Ken em vez de Ryu, de Stock 6, né? E deve ser Street 6, né? Mas personagens que gostaria de participar no futuro e a possibilidade de colaborações, mas enfim. Tokyo Game Show 2024. Mas aqui, como vocês sabem, né? Sempre tem uma colinha que... basicamente se tornou uma tradição do Oda simplesmente falar de várias informações que já foram fortemente apresentadas e bem perto do final da entrevista ele falar uma ou outra informação importante. E vamos começar aqui, ó. Perguntando pro Oda sobre as perspectivas futuras. Aqui, ó, Ryu não está incluído na colaboração Street Fighter 6 anunciado na Tokyo Game Show. Mas whatever. Primeiro eu gostaria de perguntar sobre a colaboração de Street Fighter 6 que acaba de ser anunciada. Por que escolheu Ken e Chun-Li como personagens participantes? Oda, quando você pensa em Street Fighter, você pensa em Ryu e Ken, e seus movimentos são semelhantes em alguns aspectos. Então, pensando em analisar, pensei, talvez fosse melhor ter uma pequena variação. Nesse caso, a próxima escolha seria Ryu ou Ken, mas as colaborações aqui, ó, de Capcom vs SNK, Terra e Ken realmente tiveram um relacionamento durante. Além disso, se a SNK incluísse o personagem Ryu, acho que seria melhor para a SNK incluir o Ryu Sakazaki e o Kyo Kusanagi. Não, ele não tá sugerindo que vai ter esses 2 personagens como DLC. Bora segurar o forninho aí de vocês, mas vamos continuando aqui. E se eles o convidassem para o Fatal Fury, seria Ken. E o outro personagem seria sinônimo de personagem feminina. E por isso que uma certa Chun-Li é a melhor. Sim, aí... Claro. Como sempre, tanto a informação do Cristiano Ronaldo como dessa colaboração que acabou sendo confirmada, né? Com certeza absoluta, a comunidade não ia ficar diferente. Já tá comentando, a gente queria X, A, B, C, D, E, mas... Tem um motivo. Sim, eu vou fazer um vídeo especial por causa disso, mas segura o forninho também. Aqui o Joshua, que aqui tá zoando, né? Josué. Ryu também está ocupado com coisas no Fortnite. Mas, falando seríssimo, eu vou ficar focando no nosso principal informante aqui, que ele já tomou até um puxão de orelha aqui falando em uma dessas entrevistas aí, mas... Whatever. Oda, ao longo de vários títulos de Street Fighter, os movimentos de Ken e Chun-Li mudaram. Em particular, Ken tem muitas variações. Então, antes de tudo, cuidamos da imagem de Ken que todos têm. E depois disso, temos consciência do ponto que ela se encaixa sistematicamente com o arranjo de Fatal Fury. Que tal Chun-Li? Não acho que Chun-Li tenha mudado tanto quanto Ken, mas Fatal Fury é um jogo de muita mobilidade, então... quero fazê-lo de uma forma que não pareça deslocado. É porque assim, ó, o pessoal tá extremamente acostumado com a Machina Nui nerfada. Vou falar todos os personagens de outros títulos, tanto do Fatal Fury quanto de Art of Fighter, suas versões no The King of Fighters são extremamente nerfadas. Quem joga os jogos originais, tanto de Fatal Fury quanto o de Art of Fighter, sente o peso. Pra vocês verem, o primeiro jogo de luta que eu joguei foi Fatal Fury. Aí quando eu joguei o mesmo personagem no The King of Fighters, que no caso pra mim foi o 97, eu senti assim que os personagens... é como se eu estivesse jogando com vários xingos.
com vários. Não vem de cabeça muito. Vários personagens lá do trio do esporte, eu sei que eles são fortes, mas para jogar em primeira mão aí, eles são personagens um pouco de vocês pegarem o jeito de jogar. Aí eu disse, rapaz, esses personagens não são. Aí eu falei assim, no caso, falei Terry, falei Mai, falei o Joey também, que eu jogava também, mas agora a versão da Mai tá além da ser uma das melhores versões da Mai relacionada a Fatal Fury. Os caras ainda implementaram, incluindo várias. Um equipamento completo aí para ela tá absurda de forte. Mas eu prefiro que o Vini comente aí, porque os próprios aí, pessoal da Famitsu aí fizeram questão de botar todo o tutorial aí. Eu poderia até fazendo mais em uma outra informação, acabar não falando corretamente, pois o meu foco é mais o casual, né, como vocês sabem. Mas eu prefiro que alguém que seja do Fight Game aí leia, interprete e também esteja preparando os jogadores para estar jogando no lançamento. Mas vamos lá. Lembrando que a relação entre Ken e Terry, que foi um dos motivos para a participação da guerra, mas veremos muitos relacionamentos com outros personagens do jogo. Aqui, você pode ter um vislumbre de tais cenas não apenas na história, mas também no já anunciado modo RPG Eortis episódio de Sodital. Então, por favor, aguarde atenciosamente. Aqui eles vão estar detalhando aqui. Sim, galera. Algumas pessoas aí chegaram a cogitar, principalmente nas comunidades, que esse modo de RPG do Fatal Fury City of the Wolf foi um pouco inspirado no original World Tour, que estavam falando que o atual World Tour foi também inspirado no World Tour lá do Street Fighter 03, mas como vocês viram aí, a Capcom aí fez uma evolução insanamente, que acabou se tornando 2 jogos em um aí, e até eles deram a possibilidade de quem quiser baixar um ou outro para jogar separadamente, até pode jogar. Mas vamos continuar aqui, ó. Foco em maneiras de jogar de até 9 jogadores pode desfrutar do Aelst, estilo de inteligente de batalha. Que tipo de conteúdo você pretende aqui no Aelst que acabou de mencionar e visa conquistar o seu digital? Aqui eu não posso entrar em detalhes, como sempre, né? Mas a ideia de que seja um modo World Tour da versão de PlayStation de Street Fighter 03. Tenho boas lembranças de como esse modo era interessante, mas aqui ó, não é um modo, não é um mundo aberto onde você pode se movimentar muito, mas eu diria que está próximo dessa imagem. Mas como eu acabei de explicar, hein? Tem jeito, olha da gente. Mas eu vou estar comentando também outra coisa. Mas, whatever. Aqui, no caso, aqui são mais... Aqui, ó. Informações relacionadas aqui, ó. Revista antecipada de Fatal Fury, esses vídeos e outras informações. Como você sabe, né? Mas, senão esse vídeo aqui vai acabar se tornando um filme. E vamos estar conferindo outra entrevista aqui de outra... só porradão. Famitsu, 4Games, só que tá ligado aí nas revistas japonesas aí, sabe que aqui só tá rolando ó, um top tier atrás do outro. E vamos ficar conferindo aqui, ó. Entrevista com o desenvolvedor de Fatal Fury, City of the Wolf, ao ouvir as vozes dos fãs. Garou avança para o novo palco, reconstruindo para os tempos modernos. Lembrando que, como sempre, toda entrevista, principalmente, não importa se é para eventos ocidentais ou eventos orientais, sempre aquela cartilha, arroz com feijão. Mas tem umas, como vocês sabem, né? Informações confirmadas e spoilers. Vamos estar conferindo aqui, ó. Haverá oportunidade para os jogadores em geral experimentarem aqui, ó. O beta no Tokyo Game Show, no caso. E além, por exemplo, distribuindo uma versão de teste aqui, ó. Que no caso aqui eles não tá aparecendo porque foi traduzido, mas aqui é o seu Oda. Em vez de uma versão de teste, um teste beta, eu gostaria de fazer. Ainda não posso dizer quando, mas como vamos jogar em várias plataformas, gostaria de fazer o teste beta pelo menos uma vez. Lembrando que pelo andar na carruagem tá muito janeiro, né? É bem provável que eles façam janeiro, estourando no fevereiro.
Ah, por que não dezembro? Ah, por que não dezembro? Tá praticamente dezembro. Se fosse para eles, pro bom e velho Oda dar pelo menos spoiler que se fosse acontecer, ele já tinha, ó, dado há muito tempo. Mas essa informação, temos outra informação aqui que vai deixar algumas pessoas extremamente felizes. Você mesmo, você que tá simplesmente, ó, ah, eu sou fã de personagem A, personagem B, personagem C. Essa entrevista aqui que eu gostei muito do que o cara fez. O cara tinha direito a 20 minutos e passou 19 minutos perguntando uma única coisa: por que as roupas de Machira Nui não rasgam? Mas, whatever, aí é com ele e a Zoe. Mas eu deixei aqui, já separado aqui, uma informação que ele perguntou aqui que foi extremamente crucial aqui, ó. Relacionado aqui a algum personagem antigo que será adicionado ao DLC, isso aqui, ó, eu definitivamente acho que isso é verdade. Ou seja, isso aí, como eu acabei de falar aí sobre em relação tanto a Bloody Mary quanto a Link Shang-Fei. Mas agora, mas enfim, eu vou estar comentando também o final aqui. Foi claramente afirmado que Gizord faleceu, mas mesmo que Gizord tenha dito isso, ele voltou em uma vida uma vez e até apareceu como fantasma. Existe a possibilidade de Gizord aparecer no DLC? Fãs de... aí ó, Gizord, se preparem. Yusuke Oda. Gizord is dead. Gizord está morto neste trabalho. Chip, hip, mas... ó, sabe por quê? Shokan estava morto, voltou no Mortal Kombat 11. O Rei Hashi acabou de voltar. Tanto que é a origem desse meme aí. E por último, nome importante, Bison, o Jack, mas um dos personagens icônicos de Street Fighter. Mas acontece, meu filho. Olha, morte quando o assunto é dinheiro aí, não é, principalmente o que em jogos, em filmes, em animes, em as séries também. Isso aí, se não tem corpo, não se estão ligados, né? Mas essa informação aqui é crucial. Infelizmente, ele poderia ter trazido muito mais informações, mas whatever. E aqui tá o que? Aqui trouxe mais informação aqui de outra revista aqui, Insider. Aqui, os homens apaixonados criaram os Lobos Famintos de entrevista com Fatal Fury, City of the Cidade dos Lobos, com o Oda. Esquece esse P aí, viu? Principalmente que dessas polêmicas que estão acontecendo atualmente. E como sempre aqui eu fiz o quê? Sim, fiz um destaque aqui, ó. Por favor, deixe uma mensagem aos fãs que estão aguardando o lançamento. Embora uma sequência tenha sido adiada, sentimos que queremos aqui, ó, que os jogadores de todo mundo joguem e obrigado. E aqui, ó, se ligue, essa informação aqui vai estar, ó, não é spoiler porque simplesmente é uma informação confirmada, mas eu espero que aguarde que eu vou fazer outro vídeo aí que vai estar colaborando com essa informação aqui. A SNK vai lançar muitas coisas a partir de agora. Eu acredito, sinceramente, a partir do momento que acontecer algumas coisas, eu agora creio que tem 100% de chance de eles lançar muitas. Não vou entrar muito em detalhes, senão vou acabar queimando meus próprios vídeos. Mas enfim, queimar cartucho não é inteligente não. Aqui, tive a oportunidade de fazer uma curta animação para o The King of Fighters 15. Mas desta vez gostaria de fazer uma animação novamente, ou seja, para o Garou City of the Wolves. Tá cedo ainda, porque se fosse para eles fazerem, já tinha feito aí, porque quem acompanha animes, principalmente estúdios grandes aí que praticamente dobram a carga horária de vários funcionários, sabe o quanto longínquo aí tem que ter toda a preparação, tem que ter um ciclo, que ciclo no caso são várias empresas que cada uma tem uma função dentro e para trabalhar em conjunto para no mínimo um episódio ou um filme sair. Como isso aí ainda é uma especulação, seria interessante, mas já que tá aqui, se for da vontade deles, ao que tudo indica,
Bem provável que eles façam do que de Art of Fighter, que já foi confirmado que vai ser o próximo jogo após o Fatal Fury City of the Wolves. Mas seria interessante, né? Mas só se eles simplesmente encaixar outra empresa para fazer, mas espero, né? Vamos aguardar. Se conseguimos que a mídia nos encoraje, isso pode se tornar uma realidade. Risos. Sim, meus filhos, mas aí precisamos aí que o Elon Musk bote mais o cartão em cima da mesa assim, ó. Pronto, veja aí o limite. Porque vocês estão ligados aí que todas as ações que ele tomaram, a comunidade simplesmente não ficou diferente. Então, como tem aquele meme, quem quer rir faz rir, né? Mas enfim. Fiquei muito animado do novo filme de Fatal Fury. Que no caso o trailer. Fatal Fury City of the Wolves está programado para o sistema de PlayStation 4, Periquito e Papagaio. Mas agora, intervalo. Round 2, fight! E para quem ficou aí, por causa do Cristiano Ronaldo, aproveite que vocês estão aí, se inscreva, ative o sininho para receber notificações, porque vai ter outros vídeos aí com material extraído aí dos bastidores aí do Tokyo Game Show, que é de vídeos anteriores aí que é de assunto muito do mesmo nível aí, de colaborações aí de Street Fighter, de participação de Cristiano Ronaldo. Então vocês não tem para esperar aqui. Fora que, por último, não é importante, nós temos a parceria com a Nube aí, link na descrição e no comentário fixado, que tem os principais jogos de lutas, incluindo Fatal Fury City of the Wolves, que vamos ver um dos motivos aí para você estar adquirindo, e também um comentário aí que eu vou dar, que com certeza absoluta vai chegar a todos. Eu vou estar comentando por quê. O vídeo de Cristiano Ronaldo do Fatal Fury City of the Wolves chegou a 65 milhões de visualizações em um dia. Lembrando que foi muito antes aí do Tokyo Game Show, então bem provável que já tenha por muito baixo, de 150 a 200 milhões. Mas vamos continuando aqui. Aqui ó, 700 mil views no YouTube, 600 mil views no Facebook, 40 milhões no Instagram e 24 milhões no Twitter. Se consideramos que pelo menos 4% dessas pessoas que se interessem pelo jogo queiram comprá-lo por causa do Cristiano Ronaldo, podemos dizer que Fatal Fury tem o potencial para vender no mínimo 2,6 milhões de cópias na primeira semana do lançamento. Isso se contamos que boa parte dessas pessoas estejam comprando o jogo na pré-venda, na empolgação. Mas agora com a colaboração com Street Fighter, vocês estão ligados, né? Fora que, se acontecer o que eu vou falar, é 200% combando a colaboração do Fatal Fury mais a colaboração com o Cristiano Ronaldo, vai ser 100%, mais de 100% de chance aí de muita gente comprando a pré-venda. Apesar de até aqui não tá R$350. Não acho que venda mais de 4 milhões no total. Não é porque mostrou para 65 milhões de pessoas o seu jogo que vai vender para todas essas 65 milhões de pessoas, mas vai ajudar a alavancar o potencial de vendas deste jogo para um feito inédito para os padrões da SNK. Mas vamos começando aqui, viu? Principalmente porque a equipe aí que tá, bem provável que seja uma equipe aí que tá trabalhando junto com a equipe de marketing aí da SNK, né? Que muita gente aí tá simplesmente mirando em um grupo aí, mas que não era para atingir, que era para atingir outro, mas whatever. Em agradecimento aí para vocês finalmente terem mudado a pose de luta de Mashira Nui, um dos fãs mais fervorosos, eu vou dar uma dica aí que principalmente que mostrou aí na live aí do Tokyo Game Show, mostrou claramente aí que, ao contrário do que ocorreu, que com certeza absoluta não foi um negócio aí de meses antes do lançamento, foi muito, ainda teve o que, como mostrou aí a Vassia Amatori, também teve captura de movimento. Todo mundo tá mais do que careca de saber que Cristiano Ronaldo, tanto ele, Neymar e muitos jogadores aí top tier são um pouco ocupados, mas tem uma possibilidade aí que, principalmente para Cristiano Ronaldo e para todos os jogadores, eles já estão familiarizados com certeza absoluta,
Fora também que isso não é exclusividade para o que eu vou falar, é exclusividade também de outro jogo aí que muita gente, ó, fica caindo em cima, mas foi o primeiro a inovar nesse quesito. Estamos falando de uma coisa aqui que... Abre o ouvido, Vioda, abre o ouvido a equipe aí do Mohamed. Se Cristiano Ronaldo fizer a locução, até português mesmo, no Garou City of the Wolves, ele vai estar dentro do jogo, participando do jogo. E muita gente, principalmente os fãs dele, vai estar comprando o jogo pra estar, ó, vendo a locução dele. É uma coisa aí, uma marca que ele vai deixar na franquia. E também, ele tem filho, e vários jogadores também têm filhos também. E acontece, por último, também importante, o que eu tava falando? Isso é comumente usado em todos os jogos de FIFA e também de futebol, o antigo PES. E por isso é importante, mesmo vocês ficar citando muito aí em Mortal Kombat, ter pelo menos até o presente momento 3 Mortal Kombat com locuções além da locução original. E se tivesse essa locução especial aí, será uma colaboração que Cristiano Ronaldo teria condição de fazer, que mesmo que ele não tivesse condições de, assim, mesmo que ele não fosse viajasse até o Japão ou até outro escritório da SNK, único e exclusivamente para fazer essa gravação, ou até um estúdio deles aí, poderia até ser um estúdio em Portugal ou então onde ele está agora, que é lá na Arábia. Oi, e ficaria tudo certinho, oi, não atrasaria o desenvolvimento do jogo e literalmente absolutamente nada. E seria, ó, show. E eu espero, né, que não precisa nem mandar chave, precisa só fazer um trabalho bem feito aí, que acontece o seguinte, como eu falei, como vocês estão em contrapartida falando assim, ó. Vocês precisam da comunidade, mas a comunidade também, ó, precisa que vocês tenham assim, ó, transparência e comunicação aí, ó. Faça que na Capcom, a Capcom fez até pesquisa recentemente, ó. Use pelo menos os dados dessa pesquisa, que vocês são literalmente o mesmo nicho. E ó, desenvolvam. Vocês têm muito que desenvolver, tem muitas informações já, ó, fresquinha aí, assim, ó, na mão. E também, né, o mesmo sócio. Mas, enfim, whatever. Round 3. Fight! E agora vamos conferir aí como ficou aí a Ruby. E como vocês sabem aí, estão os dois personagens, tanto o Ken quanto a Chun-Li já estão confirmados aí. Faltando revelar mais 3 personagens. E por último, também é importante, tem ainda mais uma vaga, né, como vocês sabem. E é o que tudo indica, ok. O Andy, bem provável que volte. Aí vamos ver a Bloody Mary. E também tá faltando 2 vagas, né? O Kim, bem provável que venha também. E como o Oda acabou, sempre ele soltando que o gato estaria cego também, Fatal Fury City of the Wolves, ao que tudo indica também a última vaga dele. Mas calma, Cat aí, porque também confirmado aí, já tem 2 temporadas aí, ou seja, por muito baixo aí, 10 personagens, além desses 3 que possam estar sendo confirmados ainda em 2025. E vamos que realmente interessa agora, mais os estrezinhos que vocês sabem, né, que sempre rolam. E olô, isso aqui, ó, essas camisas aí, que seria interessante se a SNK criasse uma loja online para estar aí, ó, distribuindo globalmente, vendendo, né, no caso. E também teve Red Bull, também teve Salgadinho e eu poderia estar trazendo a informação na íntegra, mas você tá ligado, né? Eu não tenho 50 mil para estar pagando. E por último, é importante, teve todas as cores da Mashira Nui, que é um pouco irrelevante, né? Já que tem confirmado no próprio jogo aí que vai ter edição de cores. E por último, também é importante aqui, ó. Esse jogo foi confirmado aí, muita gente tá torcendo o nariz, mas isso é excelente, porque de uma maneira ou de outra, The King of Fighters não vai ficar parado no mínimo 6 anos não, porque com certeza absoluta a SNK tem muitos planos, e com essa renovação de contrato com a NetMeble aí, bem provável que algumas coisas muito esperadas aconteçam. E por último, é importante, eu vou fazer ainda essa semana um vídeo do Akendoe. Salve! Mas continuando no canal, vocês viram aí que demorou um pouquinho aí para trazer o vídeo, porque simplesmente eu não vou simplesmente na onda aí do simplesmente foi divulgado uma coisa sem literalmente nenhuma fonte ou confirmação interna
E por último, importante, ao que tudo indica, nem o próprio Oda sabia. Mas agora vocês estão totalmente cientes de todas as informações confirmadas e também spoilers, como vocês sabem aí. Então, se inscreva, ative o sininho para receber notificações e até a próxima, galera, aqui vai ser muito em breve. Fui! Finish him.